Seja bem-vindo ao Literatura Oral, podcast de leitura comentada. Eu sou Sabrina Siqueira, jornalista com doutorado em literatura. Este episódio é a 8ª parte da leitura comentada de O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Na última leitura, vimos que o cortiço se transforma com a mudança de alguns moradores e a chegada de novos inquilinos. João Romão está mudado, investindo tempo e dinheiro em lazer, roupas, sapatos e agora frequenta a casa do vizinho, Miranda, na intenção de casar com a filha dele, Zulmira. Jerônimo armou com 2 amigos uma emboscada para se vingar da navalhada que recebeu de Firmo e poder ter caminho livre para ficar com Rita Baiana. Eu parei a leitura exatamente na parte em que ele, na madrugada em que matou o mulato, decide não entrar em casa e bate na porta de Rita. Vamos à leitura? Rita, essa noite, recolhera-se aflita e assustada, deixara de ir ter com o amante e mais tarde admirava-se como fizera semelhante imprudência. Como tivera coragem de pôr em prática, justamente no momento mais perigoso, uma coisa que ela até aí não se sentira com ânimo de praticar. No íntimo respeitava o capoeira, tinha-lhe medo. Amara-o a princípio por afinidade de temperamento, pela irresistível conexão do instinto luxurioso e canalha que predominava em ambos. Depois continuou a estar com ele por hábito, por uma espécie de vício que amaldiçoamos sem poder largá-lo. Mas desde que Jerônimo propendeu para ela, fascinando-a com a sua tranquila seriedade de animal bom e forte, o sangue da mestiça reclamou seus direitos de apuração e Rita preferiu no europeu o macho de raça superior. O cavouqueiro, por seu lado, cedendo às imposições mesológicas, enfarava a esposa, sua congênere, e queria a mulata, porque a mulata era o prazer, era a volúpia, era o fruto dourado e acre destes sertões americanos, onde a alma de Jerônimo aprendeu lascívias de macaco e onde seu corpo pogerou o cheiro sensual dos bodes. Amavam-se brutalmente, e ambos sabiam disso. Esse amor irracional e empírico carregara-se muito mais, de parte a parte, com o trágico incidente da luta, em que o português fora vítima. Jerônimo aureolou-se aos olhos dela com uma simpatia de mártir sacrificado à mulher que ama. Cresceu com aquela navalhada, iluminou-se com o seu próprio sangue derramado, e depois a ausência no hospital veio a completar a cristalização do seu prestígio, como se o cavouqueiro houvera baixado a uma sepultura, arrastando atrás de si a saudade dos que o choravam. Entretanto, o mesmo fenômeno se operava no espírito de Jerônimo com relação a Rita. Arriscar espontaneamente a vida por alguém é aceitar um compromisso de ternura, em que empenhamos alma e coração. A mulher por quem fazemos tamanho sacrifício, seja ela quem for, assume de um só voo em nossa fantasia as proporções de um ideal. O desterrado, à primeira troca de olhares com a baiana, amou-a logo, porque sentiu nela o resumo de todos os quentes mistérios que os enlearam voluptuosamente nestas terras da luxúria. Amou-a muito mais quando teve ocasião de jogar a existência por esse amor, e amou-a loucamente durante a triste e dolorosa solidão da enfermaria, em que os seus gemidos e suspiros eram todos para ela. A mulata bem que o compreendeu,
mas não teve ânimo de confessar-lhe que também morria de amores por ele, receou prejudicá-lo. Agora, com aquela loucura de faltar à entrevista, justamente no dia em que Jerônimo voltava à estalagem, a situação parecia-lhe muito melindrosa. Firmo, desesperado com a ausência dela, embebedava-se naturalmente e vinha ao cortiço provocar o cavouqueiro. A briga rebentaria de novo, fatal para um dos dois, se é que não seria para ambos. Do que ela sentira pelo navalhista, persistia agora apenas o medo, não como ele era dantes, indeterminado e frouxo, mas ao contrário, sobressaltado, nervoso, cheio de apreensões que a punham aflita. Firmo já não lhe aparecia no espírito como um amante ciumento e perigoso, mas como um simples facínora, armado de uma velha navalha, desleal e homicida. O seu medo transformava-se em uma mistura de asco e terror, e sem achar sossego na cama, deixava-se atordoar pelos seus pressentimentos, quando ouviu bater na porta. É ele, disse com o coração a saltar. E via já defronte de si o Firmo, bêbado, a reclamar o Jerônimo aos berros, para esfaqueá-lo ali mesmo. Não respondeu ao primeiro chamado, ficou escutando. Depois de uma pausa, bateram de novo. Ela estranhou o modo pelo qual batiam. Não era natural que o facínora procedesse com tanta prudência. Ergueu-se, foi à janela, abriu uma das folhas e espreitou pelas rótulas. — Quem está aí? — perguntou a meia voz. — Sou eu, disse Jerônimo, chegando-se. Reconheceu logo e correu a abrir. — Como? É você, Jerônimo? — Shh! Fez ele, pondo o dedo na boca. — Fala baixo. Rita começou a tremer. No olhar do português, nas suas mãos encardidas de sangue, no seu todo de homem ébrio, encharcado e sujo, havia uma terrível expressão de crime. — Donde vens tu? Segredou ela. — De cuidar da nossa vida. Aí tens a navalha com que fui ferido. E atirou-lhe sobre a mesa a navalha de Firmo, que a mulata conhecia como as palmas da mão. E ele? Está morto. Quem o matou? Eu. Calaram-se ambos. Agora, acrescentou o cavouqueiro no fim de um silêncio arquejado por ambos, estou disposto a tudo para ficar contigo. Sairemos os dois daqui para onde melhor for. Que dizes tu? E tua mulher? Deixo-lhe as minhas economias de muito tempo e continuarei a pagar o colégio à pequena. Sei que não devia abandoná-la, mas podes ter como certo que, ainda que não queiras vir comigo, não ficarei com ela. Não sei, já não a posso suportar. Um homem enfara-se. Felizmente, minha caixa de roupa está ainda na ordem e posso ir buscá-la pela manhã. E para onde iremos? O que não falta é para onde ir. Em qualquer parte estaremos bem. Tenho aqui sobre mim uns 500 mil réis para as primeiras despesas. Posso ficar cá até às 5 horas, são 2:30. Saio sem serviço por piedade. Mando-te ao depois dizer o que arranjei e tu irás ter comigo. Está dito? Queres? Rita, em resposta, atirou-se ao pescoço dele e pendurou-se-lhe nos lábios, devorando-o de beijos. Aquele novo sacrifício do português, aquela dedicação extrema que o levava a arremessar para o lado família, dignidade, futuro, tudo por ela, entusiasmou-a loucamente. Depois dos sobressaltos desse dia e dessa noite, seus nervos estavam afiados e toda ela elétrica. Ah, não se tinha enganado. Aquele homenzarrão hercúleo, de músculos de touro, era capaz de todas as meiguices do carinho. Então, insistiu ele. Sim, meu cativeiro, respondeu a baiana, falando-lhe na boca. Eu quero ir contigo, quero ser a tua mulata, o bem do teu coração. Tu és os meus feitiços. E apalpou-lhe o corpo. Mas como estás ensopado? Espera, o que não falta aqui é roupa de homem para mudar. Podias ter uma recaída, cruzes. Tira tudo isso que está alagado. Eu vou acender o fogareiro e estende-se em cima o que é casimira, para te poderes vestir às 5 horas. Tira as botas, olha o chapéu como está, tudo isso seca. Mira, toma já um gole de Parati para atalhar a friagem, depois passa em todo o corpo, eu vou fazer café.
Jerônimo bebeu um bom trago de Paraty, mudou de roupa e deitou-se na cama de Rita. Vem pra cá, disse um pouco rouco. Espera, o café está quase pronto. E ela só foi ter com ele, levando-lhe a chávena fumegante da perfumosa bebida que tinha sido a mensageira dos seus amores. Assentou-se ao rebordo da cama e, segurando com uma das mãos o pires e com a outra a xícara, ajudava-o a beber, gole por gole, enquanto seus olhos o acarinhavam, cintilantes em paciência, no antegozo daquele primeiro enlace. Depois atirou fora a saia e, só de camisa, lançou-se contra o seu amado num frenesi de desejo doido. Jerônimo, ao senti-la inteira nos seus braços, ao sentir na sua pele a carne quente daquela brasileira, ao sentir inundar-lhe o rosto e as espáduas, num eflúvio de baunilha e cumaru, a onda negra e fria da cabeleira da mulata, ao sentir esmagarem-se no seu largo e pelado colo de cavouqueiro os 2 globos túmidos e macios, e nas suas coxas as coxas dela, sua alma derreteu-se, fervendo e borbulhando como um metal ao fogo. E saiu-lhe pela boca, pelos olhos, por todos os poros do corpo, incandescente, em brasa, queimando-lhe as próprias carnes e arrancando-lhe gemidos surdos, soluços irreprimíveis, que lhe sacudiam os membros, fibra por fibra, numa agonia extrema, sobrenatural, uma agonia de anjos violentados por diabos, entre a vermelhidão cruenta das labaredas do inferno. E com um arranco de besta fera caíram ambos prostrados, arquejando. Ela tinha a boca aberta, a língua fora, os braços duros, os dedos inteiriçados, e o corpo todo a tremer-lhe da cabeça aos pés, continuamente, como se estivesse morrendo, ao passo que ele, de súbito arremessado longe da vida por aquela explosão inesperada dos seus sentidos, deixava-se mergulhar numa embriaguez deliciosa, através da qual o mundo inteiro e todo o seu passado fugiam como sombras fátuas. E, sem consciência de nada que o cercava, nem memória de si próprio, sem olhos, sem tino, sem ouvidos, apenas conservava em todo o seu ser uma impressão bem clara, viva, inextinguível, o atrito daquela carne quente e palpitante, que ele, em delírio, apertou contra o corpo, e que ele ainda sentia latejar-lhe debaixo das mãos, e que ele continuava a comprimir maquinalmente, como a criança que, já dormindo, afaga ainda as tetas em que matou ao mesmo tempo a fome e a sede com que veio ao mundo. 16. A essas horas, Piedade de Jesus ainda esperava pelo marido. Ouvira, assentada impaciente à porta de sua casa, darem 8 horas, 8:30, 9, 9:30. Que teria acontecido, Mãe Santíssima? Pois o homem ainda não estava pronto de todo e punha-se ao fresco, mal engolira o jantar, para demorar-se daquele modo, ele que nunca fora capaz de semelhantes tonterias. 10 horas, valha-me Nosso Senhor Jesus Cristo. Foi até o portão da estalagem, perguntou a conhecidos que passavam se tinham visto Jerônimo. Ninguém dava notícias dele. Saiu, correu à esquina da rua. Um silêncio de cansaço bocejava naquele resto de domingo. Às 10:30 recolheu-se sobressaltada, com o coração a sair-lhe pela garganta, o ouvido alerta, para que ela acudisse ao primeiro toque na porta. Deitou-se sem tirar a saia, nem apagar de todo o candeeiro. A ceia frugal de leite fervido e queijo assado com açúcar e manteiga ficou intacta sobre a mesa. Não conseguiu dormir, trabalhava-lhe a cabeça, afastando para longe o sono. Começou a imaginar perigos, rolos, em que o seu homem recebia novas navalhadas. Firmo figurava em todas as cenas do delírio, em todas elas havia sangue. Afinal, quando, depois de muito virar de um lado para outro do colchão, a infeliz ia caindo em modorra, o mais leve rumor lá fora a fazia erguer-se de pulo e correr à rótula da janela, mas não era o cavouqueiro da primeira, nem da segunda, nem de nenhuma das vezes.
Quando principiou a chover, Piedade ficou ainda mais aflita. Na sua sobreexcitação, afigurava-se-lhe agora que o marido estava sobre as águas do mar, embarcado, entregue unicamente à proteção da Virgem, em meio de um temporal medonho. Ajoelhou-se defronte do oratório e rezou com a voz emaranhada por uma agonia sufocadora. A cada trovão redobrava o seu sobressalto, e ela, de joelhos, os olhos fitos na imagem de Nossa Senhora, sem consciência do tempo que corria, arfava soluçando. De repente, ergueu-se, muito admirada de se ver sozinha, como se só naquele instante dera pela falta do marido a seu lado. Olhou em torno de si, espavorida, com vontade de chorar, de pedir socorro. As sombras espichadas em volta do candeeiro, tracejando trêmulas pelas paredes e pelo teto, pareciam querer dizer-lhe alguma coisa misteriosa. Um par de calças, dependurado à porta do quarto, com um paletó e um chapéu por cima, representou-lhe de relance o vulto de um enforcado a mexer com as pernas. Benzeu-se. Quis saber que horas eram e não pôde. Afigurava-se-lhe terem decorrido já 3 dias, pelo menos, durante aquela aflição. Calculou que não tardaria a amanhecer, se é que ainda amanheceria, se é que aquela noite infernal não se fosse prolongando infinitamente, sem nunca mais aparecer o sol. Bebeu um copo d'água bem cheio, apesar de haver pouco antes tomado outro, e ficou imóvel, de ouvido atento, na expectativa de escutar as horas de algum relógio da vizinhança. A chuva diminuíra e os ventos principiavam a soprar com desespero. Lá de fora, a noite dizia-lhe segredos pelo buraco da fechadura e pelas frinchas do telhado e das portas. A cada assobio, a mísera julgava ver surgir um espectro que vinha contar-lhe a morte de Jerônimo. O desejo impaciente de saber que horas eram punha-a doida. Foi à janela, abriu-a, uma rajada úmida entrou na sala, esfuziando e apagou a luz. Piedade soltou um grito e começou a procurar a caixa de fósforos, aos esbarrões, sem conseguir reconhecer os objetos que tateava. Esteve a perder os sentidos. Afinal, achou os fósforos, acendeu de novo o candeeiro e fechou a janela. Entrara-lhe um pouco de chuva em casa. Sentiu a roupa molhada no corpo. Tomou um novo copo d'água. Um calafrio de febre percorreu-lhe a espinha, e ela atirou-se para a cama, batendo o queixo, e meteu-se debaixo dos lençóis a tiritar de febre. Veio de novo a modorra, fechou os olhos, mas ergueu-se logo, assentando-se no colchão. Parecia-lhe ter ouvido alguém falar lá fora, na rua. O calafrio voltou. Ela, trêmula, procurava escutar. Se não enganava, distinguira vozes abafadas, conversando, e as vozes eram de homem. Deixou-se ficar à escuta, concheando a mão atrás da orelha. Depois ouviu baterem, não na sua porta, mas lá muito mais para adiante, na casa das Dores, da Rita ou da Augusta. Devia ser o Alexandre que voltava do serviço. Quis ir ter com ele e pedir-lhe notícias de Jerônimo. O calafrio, porém, obrigou-a a ficar debaixo das cobertas. Às 5 horas levantou-se de novo com um salto. Já havia gente lá fora, com certeza. Ouvira ranger a primeira porta. Abriu a janela, mas ainda estava tão escuro que se não distinguia patavina. Era uma preguiçosa madrugada de agosto. Nebulosa, úmida, parecia disposta a resistir ao dia. Oh, senhores, aquela noite dos diachos não acabaria nunca mais? Entretanto, adivinhava-se que ia amanhecer. Piedade ouviu dentro do pátio, do lado contrário à sua casa, um zum-zum de 2 vozes cochichando com interesse. Virgem do céu, dir-se-ia a voz do seu homem, e a outra era voz de mulher, credo, ilusão sua, com certeza. Ela essa noite estava para ouvir o que não se dava, mas aqueles cochichos, dialogados na escuridão, causavam-lhe extremo alvoroço. Não, como poderia ser ele? Que loucura! Se o homem estivesse ali, teria sem dúvida procurado a casa, e os cochichos persistiam, enquanto Piedade, toda ouvidos, estalava de agonia. Jeromo! Gritou ela.
As vozes calaram-se logo, fazendo o silêncio completo. Depois nada mais se ouviu. Piedade ficou à janela. As trevas dissolveram-se afinal. Uma claridade triste formou-se no nascente e foi, a pouco e pouco, se derramando pelo espaço. O céu era uma argamassa cinzenta e gorda. O cortiço acordava com o remancho das segundas-feiras. Ouviam-se os pigarros às ressacas de Paraty. As casinhas abriam-se. Vultos espreguiçados vinham bocejando fazer a sua lavagem à bica. As chaminés principiavam a fumegar. Recendia o cheiro do café torrado. Piedade atirou um chale em cima dos ombros e saiu ao pátio. A machona, que acabava de aparecer à porta do número 7 com um berro para acordar a família de uma só vez, gritou-lhe: "Bons dias, vizinha! Seu marido como vai? Melhor?" Piedade soltou um suspiro. "Ai, não me pergunte, Sra. Leandra. Piorou, filha? Não veio esta noite para casa." "Olha o demo! Como não veio? Onde ficou ele, então?" "Cá está quem não lhe sabe responder." "Ora, já se viu." "Estou com o miolo que é água de bacalhau. Não preguei olho durante a noite. Forte desgraça minha." "Teria a ele lhe sucedido alguma?" Piedade pôs-se a soluçar, enxugando as lágrimas no chale de lã, ao passo que a outra, com a sua voz rouca e forte, que nem o som de uma trompa enferrujada, passava adiante a nova de que o Jerônimo não se recolhera aquela noite à estalagem. "Talvez voltasse para o hospital", obtemperou Augusta, que lavava junto a uma tina a gaiola do seu papagaio. "Mas ele ontem veio de muda", contrapôs Leandra. "E lá não se entra depois das 8 horas da noite", acrescentou outra lavadeira. E os comentários multiplicavam-se, palpitando de todos os lados, numa boa disposição para fazer daquilo o escândalo do dia. Piedade respondia friamente às perguntas curiosas que lhe dirigiam as companheiras. Estava triste e sucumbida. Não se lavou, não mudou de roupa, não comeu nada, porque a comida lhe crescia na boca e não lhe passava da garganta. O que fazia só era chorar e lamentar-se. "Forte desgraça a minha", repetia a infeliz a cada instante. "Se vais assim, filha, estás bem arranjada", exclamou-lhe a machona, chegando à porta de sua casa a dar dentadas num pão recheado de manteiga. "Que diabo, criatura, o homem não te morreu para estares agora aí a carpir desse modo?" "Sei-o eu lá se me morreu", disse Piedade entre soluços. "Vi tanta coisa esta noite." "Ele te apareceu nos sonhos?" perguntou Leandra com assombro. "Nos sonhos não, que não dormi, mas vi a modos que fantasmas." E chorava. "Ai, credo, filha." "Estou desgraçada." "Se te apareceram almas, de certo, mas põe a fé em Deus, mulher, e não te rales desse modo, que a desgraça pode ser maior. O choro puxa muita coisa." "Ai, o meu rico homem." E o mugido lúgubre daquela pobre criatura abandonada antepunha à rude agitação do cortiço uma nota lamentosa e tristonha de uma vaca chamando ao longe, perdida ao cair da noite, num lugar desconhecido e agreste. Mas o trabalho aquecia já de uma ponta a outra da estalagem. Ria-se, cantava-se, soltava-se a língua, o formigueiro assanhava-se com as compras para o almoço. Os mercadores entravam e saíam, a máquina de massas principiava a bufar, e Piedade, assentada à soleira de sua porta, paciente e ululante como um cão que espera pelo dono, maldizia a hora em que saíra de sua terra e parecia disposta a morrer ali mesmo, naquele limiar de granito, onde ela, tantas vezes, com a cabeça encostada ao ombro do seu homem, suspirava feliz, ouvindo gemer na guitarra dele os queridos fados de além-mar. E Jerônimo não aparecia. Ela ergueu-se finalmente, foi lá fora ao capinzal, pôs-se a andar agitada, falando sozinha, a gesticular forte. E nos seus movimentos de desespero, quando levantava para o céu os punhos fechados, dir-se-ia que não era contra o marido que se revoltava, mas sim contra aquela amaldiçoada luz alucinadora, contra aquele sol crapuloso que fazia ferver o sangue aos homens e metia-lhes no corpo luxúrias de bode.
Parecia rebelar-se contra aquela natureza alcoviteira que lhe roubara o seu homem para dá-lo a outra, porque a outra era gente do seu peito e ela não. E maldizia soluçando a hora em que saíra da sua terra, essa boa terra cansada, velha como que enferma, essa boa terra tranquila, sem sobressaltos nem desvairios de juventude. Sim, lá os campos eram frios e melancólicos, de um verde alourado e quieto, e não ardentes e esmeraldinos e afogados em tanto sol e em tanto perfume como deste inferno, onde em cada folha que se pisa há debaixo um réptil venenoso, como em cada flor que desabotoa e em cada moscardo que adeja há um vírus de lascívia. Lá nos saudosos campos da sua terra, não se ouvia em noites de lua clara roncar a onça e o maracajá, nem pela manhã, ao romper do dia, rilhava o bando truculento das queixadas. Lá não varava pelas florestas a anta feia e terrível, quebrando árvores. Lá a surucucu não chocalhava a sua campainha fúnebre, anunciando a morte, nem a coral esperava traidora o viajante descuidado para lhe dar o bote certeiro e decisivo. Lá o seu homem não seria anavalhado pelo ciúme de um capoeira. Lá Jerônimo seria ainda o mesmo esposo casto, silencioso e meigo, seria o mesmo lavrador, triste e contemplativo, como o gado que, à tarde, levanta para o céu de opala o seu olhar humilde, compungido e bíblico. Maldita a hora em que ela veio, maldita, 1000 vezes maldita. E, tornando a casa, Piedade ainda mais se enraivecia, porque ali defronte, no número 9, a mulata baiana, a dançadeira de chorado, a cobra assanhada, cantava alegremente, chegando de vez em quando à janela para vir soprar para fora a cinza da fornalha do seu ferro de engomar. Olhando de passagem para a direita e para a esquerda, a afetar indiferença pelo que não era da sua conta, e desaparecendo logo, sem interromper a cantiga, muito embebida no seu serviço. Essa não fez comentários sobre o estranho procedimento do mestre Jerônimo, nem mesmo quis ouvir notícias dele. Pouco arredou o pé de dentro de casa, e nesse pouco que saiu foi às pressas e sem dar trela a ninguém. Nada, que as penas e desgostos não punham a panela no fogo. Entretanto, ela estava bem preocupada, apesar do alívio que lhe trouxera ao espírito a morte do Firmo e a despeito do seu contentamento de passar por uma vez aos braços do cavouqueiro, um sobressalto vago e opressivo esmagava-lhe o coração e matava de impaciência por atirar-se à procura de notícias sobre as ocorrências da noite. Tanto assim que às 11 horas, mal percebeu que Piedade, depois de esperar em vão pelo marido, saía aflita em busca dele, disposta a ir ao hospital, à polícia, ao necrotério, ao diabo, contando que não voltasse sem algum esclarecimento, ela atirou logo o trabalho para o canto, enfiou uma saia, cruzou o chale no ombro e ganhou o mundo, também disposta a não voltar, sem saber tintim por tintim o que havia de novo. Foi cada uma para seu lado e só voltaram à tarde, quase ao mesmo tempo, encontrando o cortiço cheio já e assanhado com a notícia da morte do Firmo e do terrível efeito que esta causara no Cabeça de Gato, onde o crime era atribuído aos carapicus, contra os quais juravam-se extremas vinganças de desafronta. Soprava de lá, rosnando, um hálito morno de cólera mal sofrida e sequiosa, que crescia com a aproximação da noite e parecia sacudir no ar, ameaçadoramente, a irrequieta flâmula amarela. O sol descambava para o ocaso, indefeso e nu, tingindo o céu de uma vermelhidão pregaça e sinistra. Piedade entrou carrancuda na estalagem. Não vinha triste, vinha enfurecida. Soubera na rua a respeito do marido mais do que esperava. Soubera, em primeiro lugar, que ele estava vivo, perfeitamente vivo, pois fora visto aquele mesmo dia mais de uma vez no Garnizé e na Praia da Saudade, a vagar Macambúzio.
Soubera, por intermédio de um rodante amigo de Alexandre, que Jerônimo surgira de manhãzinha, do capinzal, perto da pedreira de João Romão, o que fazia crer viesse ele naquele momento de casa, saindo pelos fundos do cortiço. Soubera ainda que o cavouqueiro fora à ordem buscar a sua caixa de roupa e que, na véspera, estivera a beber à farta na venda do Pepé, de súcia com o Zé Carlos e com o Pataca, e que depois seguiram para os lados da praia, todos três mais ou menos no gole. Sem a menor desconfiança do crime, a desgraçada ficou convencida de que o marido não se recolhera aquela noite à casa porque ficara em grossa pândega com os amigos e que, voltando tarde e bêbado, dera-lhe para meter-se com a mulata, que o aceitou logo. Pudera, pois se havia muito a deslambida não queria outra coisa. Com essa convicção, inchou-lhe de súbito por dentro um novelo de ciúmes, e ela correu incontinente para a estalagem. Certa de que iria encontrar o homem e despejaria contra ele aquela tremenda tempestade de ressentimentos e despeitos acumulados, que ameaçavam sufocá-la se não rebentassem de vez. Atravessou o cortiço sem dar palavra a ninguém e foi direto à casa. Contava encontrá-la aberta e a sua decepção foi cruel ao vê-la fechada como a deixara. Pediu a chave à machona, que ao entregá-la inquiriu sobre Jerônimo e pespegou-lhe ao mesmo tempo a notícia do assassinato de Firmo. Com esta nova é que Piedade não contava. Ficou lívida. Um pavoroso pressentimento varou-lhe o espírito como um raio. Afastou-se logo, com medo de falar, e foi trêmula e ofegante que abriu a porta e meteu-se no número 35. Atirou-se a uma cadeira. Estava morta de cansaço, não tinha comido nada esse dia e não sentia fome. A cabeça andava-lhe à roda, as pernas pareciam-lhe de chumbo. Seria ele? Interrogou a si própria. E os raciocínios começaram a sacudir-lhe em massa, ensarilhados, atropelando-lhe a razão. Não conseguia coordená-los. Entre todas, uma ideia insubordinava-se com mais teima, a perturbar as outras, ficando superior, como uma carta maior que o resto do baralho. Se ele matou o Firmo, dormiu na estalagem e não veio ter comigo, é porque então deixou-me defeita pela Rita. Tentou fugir a semelhante hipótese. Repeliu-a indignada. Não era possível que o Jerônimo, seu marido de tanto tempo, o pai de sua filha, um homem a quem ela nunca dera razão de queixa e a quem sempre respeitara e quisera com o mesmo carinho e com a mesma dedicação, a abandonasse de um momento para outro. E por quem? Por uma não sei que diga, um diabo de uma mulata assanhada que tão depressa era de Pedro como de Paulo. Uma sirigaita que vivia mais para a folia do que para o trabalho. Uma peste que... Não. Qual? Era lá possível? Mas então, por que ele não viera? Por que não vinha? Por que não dava notícias suas? Por que fora pela manhã à ordem buscar a caixa de roupa? O Roberto, Papa Defuntos, dissera-lhe que o encontrara às 14h ali perto, ao dobrar da rua Bambina, e que até pararam um instante para conversar. Com mais alguns passos chegava à casa. Seria possível, santos do céu, que o seu homem estivesse disposto a nunca mais tornar para junto dela? Nisso entrou a outra, acompanhada por um pequeno descalço. Vinha satisfeita. Estivera com Jerônimo, jantaram juntos numa casa de pasto, ficara tudo combinado, arranjara-se o ninho. Não se mudaria logo para não dar que falar na estalagem, mas levaria alguma roupa e os objetos mais indispensáveis e que não dessem na vista por ocasião do transporte. Voltaria no dia seguinte ao cortiço, onde continuaria a trabalhar. À noite iria ter com o novo amante, e no fim de semana, zás! Fazia-se a mudança completa e adeus coração. Por aqui é o caminho. O cavouqueiro, pelo seu lado, mandaria uma carta a João Romão, despedindo-se do seu serviço e outra à mulher, dizendo com boas palavras que por uma dessas fatalidades, de que nenhuma criatura está livre, deixava de viver em companhia dela, mas que lhe conservaria a mesma estima e continuaria a pagar o colégio da filha. E, feito isto, pronto, entraria em vida nova, senhor da sua mulata, livres e sozinhos, independentes, vivendo um para o outro, numa eterna embriaguez de gozos.
Mas, na ocasião em que a baiana, seguida pelo pequeno, passava defronte da porta de Piedade, esta deu um salto da cadeira e gritou-lhe: "Faz favor!" "Que é?" resmungou Rita, parando sem voltar senão o rosto, e já a dizer no seu todo de impaciência que não estava disposta a muita conversa. "Diga-me uma coisa", inquiriu aquela, "você muda-se?" A mulata não contava com semelhante pergunta, assim a queima-roupa. Ficou calada, sem achar o que responder. "Muda-se, não é verdade?" insistiu a outra, fazendo-se vermelha. "E o que tem você com isso? Mude-me ou não lhe tenho de dar satisfações. Meta-se com a sua vida, ora esta." "Com a minha vida é que te meteste tu, cigana", exclamou a portuguesa, sem se conter e avançando para a porta com ímpeto. "Hein? Repete, cutruca ordinária", berrou a mulata, dando um passo para a frente. "Pensas que já não sei de tudo? Maleficiaste-me o homem e agora carregas-me com ele, que a má coisa te saiba, cabra do inferno, mas deixa estar que hás de amargar o que o diabo não quis. Quem to jura sou eu." "Pula cá para fora, perua choca, se és capaz." Em torno de Rita, já o povaréu se reunia alvoroçado. As lavadeiras deixaram logo as tinas e vinham, com os braços nus, cheios de espuma de sabão, estacionar ali ao pé, formando rodas silenciosas, sem nenhuma delas querer meter-se no barulho. Os homens riam e atiravam chufas às duas contendoras, como sucedia sempre quando no cortiço qualquer mulher se disputava com outra. "Isca, isca!" gritavam eles. Ao desafio da mulata, Piedade saltara ao pátio, armada com um dos seus tamancos. Uma pedrada recebeu-a em caminho, rachando-lhe a pele do queixo, ao que ela respondeu desfechando contra a adversária uma formidável pancada na cabeça, e pegaram-se logo a unhas e dentes. Por algum tempo lutaram de pé, engalfinhadas, no meio de grande algazarra dos circunstantes. João Romão acudiu e quis separá-las. Todos protestaram. A família do Miranda assomou à janela, tomando ainda o café de depois do jantar, indiferente, já habituada àquelas cenas. Dois partidos, todavia, se formavam em torno das lutadoras. Quase todos os brasileiros eram pela Rita e quase todos os portugueses pela outra. Discutia-se com febre a superioridade de cada qual delas. Rebentavam gritos de entusiasmo a cada moça que qualquer das duas recebia, e estas, sem se desunharem, tinham já arranhões e mordeduras por todo o busto. Quando menos se esperava, ouviu-se um baque pesado e viu-se Piedade de bruços no chão e a Rita por cima, escarranchada sobre as suas largas ancas, a socar-lhe o cachaço de murros contínuos, desgrenhada, rota, ofegante, os cabelos caídos sobre a cara, gritando vitoriosa, com a boca correndo sangue. "Toma pro teu tabaco, toma, galinha podre, toma pra não te meteres comigo, toma, toma, baiacu da praia." Os portugueses precipitaram-se para tirar Piedade de debaixo da mulata. Os brasileiros opuseram-se ferozmente. "Não pode! Enche! Não deixa! Não tira! Entra, entra!" E as palavras galego e cabra cruzaram-se de todos os pontos, com bofetadas. Houve um vaval rápido e surdo e logo em seguida um formidável rolo. Um rolo a valer, não mais de duas mulheres, mas de uns 40 e tantos homens de pulso, rebentou como um terremoto. As cercas e os jiraus desapareceram do chão e estilhaçaram-se no ar, estalando em descarga. Ao passo que numa berraria infernal, num fecha-fecha de formigueiro em guerra, aquela onda viva ia arrastando o que topava no caminho. Barracas e tinas, baldes, regadores e caixões de planta, tudo rolava entre aquela centena de pernas confundidas e doidas. Das janelas do Miranda apitava-se com fúria. Da rua, em todo o quarteirão, novos apitos respondiam. Dos fundos do cortiço e pela frente, surgia povo e mais povo. O pátio estava quase cheio, ninguém mais se entendia. Todos davam e todos apanhavam. Mulheres e crianças berravam. João Romão, clamando furioso, sentia-se impotente para conter semelhantes demônios.
Fazer rolo àquela hora, que imprudência! Não conseguiu fechar as portas da venda nem o portão da estalagem. Guardou às pressas na barra o que havia em dinheiro na gaveta e, armando-se com uma tranca de ferro, pôs-se de sentinela às prateleiras, disposto a abrir o casco ao primeiro que se animasse a saltar-lhe o balcão. Bertoleza, lá dentro na cozinha, aprontava uma grande chaleira de água quente para defender com ela a propriedade do seu homem, e o rolo a ferver lá fora, cada vez mais inflamado com um terrível sopro de rivalidade nacional. Ouviam-se, num clamor de pragas e gemidos, vivas a Portugal e vivas ao Brasil. De vez em quando, o povaréu, que continuava a crescer, afastava-se em massa, rugindo de medo, mas tornava logo como a onda no refluxo das marés. A polícia apareceu e não se achou com ânimo de entrar, antes de vir um reforço de praças que um permanente fora buscar a galope. E o rolo fervia, mas no melhor da lata ouvia-se na rua um coro de vozes que se aproximavam das bandas do Cabeça de Gato. Era o canto de guerra dos capoeiras do outro cortiço, que vinham dar batalha aos carapicus para vingar com sangue a morte de Firmo, seu chefe de Malta. 17. Mal os carapicus sentiram a aproximação dos rivais, um grito de alarme ecoou por toda a estalagem e o rolo dissolveu-se de improviso, sem que a desordem cessasse. Cada qual correu à casa rapidamente em busca do ferro, do pau e de tudo que servisse para resistir e para matar. Um só impulso os impelia a todos. Já não havia ali brasileiros e portugueses. Havia um só partido que ia ser atacado pelo partido contrário. Os que se batiam ainda há pouco emprestavam armas uns aos outros, limpando com as costas as mãos o sangue das feridas. Agostinho, encostado ao lampião do meio do cortiço, cantava em altos berros uma coisa que lhe parecia responder à música bárbara que entoavam lá fora os inimigos. A mãe dera-lhe licença, a pedido dele, para pôr um cinto de neném, em que o pequeno enfiou a faca da cozinha. Um mulatinho franzino, que até aí não fora notado por ninguém no São Romão, postou-se defronte da entrada, de mãos limpas, à espera dos invasores, e todos tiveram confiança nele porque o ladrão, além de tudo, estava rindo. Os cabeças de gato assomaram afinal ao portão, uns 100 homens, em que se não via a arma que traziam. Porfiro vinha na frente, a dançar, de braços abertos, bamboleando o corpo e dando rasteiras para que ninguém lhe estorvasse a entrada. Trazia o chapéu à ré, com um laço de fita amarela flutuando na copa. "Aguenta, aguenta, faz frente!" clamavam de dentro os carapicus. E os outros, cantando o seu hino de guerra, entraram e aproximaram-se lentamente, a dançar como selvagens. As navalhas traziam-nas abertas e escondidas na palma da mão. Os carapicus enchiam a metade do cortiço. Um silêncio arquejado sucedia à estrepitosa vozeria do rolo que findara. Sentia-se o alço impaciente da ferocidade que atirava aqueles 2 bandos de capoeiras um contra o outro. E, no entanto, o sol, único causador de tudo aquilo, desaparecia de todo nos limbos do horizonte, indiferente, deixando atrás de si as melancolias do crepúsculo, que é a saudade da terra quando ele se ausenta, levando consigo a alegria da luz e do calor. Lá na janela do barão, o Botelho, entusiasmado como sempre por tudo que lhe cheirava a guerra, soltava gritos de aplauso e dava brados de comando militar. E os cabeças de gato aproximavam-se cantando, a dançar, rastejando alguns de costas para o chão, firmando nos pulsos e nos calcanhares. 10 carapicus saíram em frente, 10 cabeças de gato se alinharam defronte deles. E a batalha principiou, não mais desordenada e cega, porém com método, sob o comando de Porfiro, que, sempre a cantar ou a assoviar, saltava em todas as direções, sem nunca ser alcançado por ninguém. Desferiram-se navalhas contra navalhas, jogaram-se as cabeçadas e os voapés. Par a par, todos os capoeiras tinham pela frente um adversário de igual destreza que respondia a cada investida com um salto de gato ou uma queda repentina que anulava o golpe.
De parte a parte, esperavam que o cansaço desequilibrasse as forças, abrindo furo à vitória. Mas um fato veio neutralizar ainda uma vez a campanha. Imenso rebentão de fogo esgargalhava-se de uma das casas do fundo, o número 88, e agora o incêndio era a valer. Houve nas duas maltas um súbito espasmo de terror. Abaixaram-se os ferros e calou-se o hino de morte. Um clarão tremendo ensanguentou o ar, que se fechou logo de fumaça fulva. A bruxa conseguira afinal realizar o seu sonho de louca. O cortiço ia arder, não haveria meio de reprimir aquele cruento devorar de labaredas. Os cabeças de gato, leais nas suas justas de partido, abandonaram o campo sem voltar o rosto, desdenhosos de aceitar o auxílio de um sinistro e dispostos até a socorrer o inimigo se assim fosse preciso. E nenhum dos carapicus os feriu pelas costas. A luta ficava para outra ocasião. E a cena transformou-se num relance. Os mesmos que barateavam tão facilmente a vida apressavam-se agora a salvar os miseráveis bens que possuíam sobre a terra. Fechou-se um entra e sai de marimbondos defronte daquelas 100 casinhas ameaçadas pelo fogo. Homens e mulheres corriam de cá para lá com os tarecos ao ombro numa balbúrdia de doidos. O pátio e a rua enchiam-se agora de camas velhas e colchões espocados. Ninguém se conhecia naquela zumba de gritos sem nexo e choro de crianças esmagadas e pragas arrancadas pela dor e pelo desespero. Da casa do barão saíam clamores apopléticos, ouviam-se os guinchos de Zulmira que se espolinhava com o ataque, e começou a aparecer água. Quem a trouxe? Ninguém sabia dizê-lo, mas viam-se baldes e baldes que se despejavam sobre as chamas. Os sinos da vizinhança começaram a badalar, e tudo era um clamor. A bruxa surgiu à janela da sua casa, como a boca de uma fornalha acesa. Estava horrível, nunca fora tão bruxa. O seu moreno trigueiro de cabocla velha reluzia que nem metal em brasa. A sua crina preta desgrenhada, escorrida e abundante como as das éguas selvagens, dava-lhe um caráter fantástico de fúria saída do inferno. E ela ria-se, ébria de satisfação, sem sentir as queimaduras e as feridas, vitoriosa no meio daquela orgia de fogo com que ultimamente vivia a sonhar em segredo, a sua alma extravagante de maluca. Ia atirar-se cá para fora, quando se ouviu estalar o madeiramento da casa incendiada, que abateu rapidamente, sepultando a louca num montão de brasas. Os sinos continuavam a badalar aflitos. Surgiam aguadeiros com as suas pipas em carroça, alvoroçados, fazendo cada qual maior empenho em chegar antes dos outros e apanhar os 10.000 réis da gratificação. A polícia defendia a passagem ao povo que queria entrar. A rua lá fora estava já atravancada com o despojo de quase toda a estalagem, e as labaredas iam galopando desembeçadas para a direita e para a esquerda do número 88. Um papagaio, esquecido à parede de uma das casinhas e preso à gaiola, gritava furioso, como se pedisse socorro. Dentro de meia hora, o cortiço tinha de ficar em cinzas, mas um fragor de repiques de campainhas e estridente silvar de válvulas encheu de súbito todo o quarteirão, anunciando que chegava o corpo dos bombeiros. E logo em seguida apontaram carros à desfilada, e um bando de demônios de blusa clara, armados uns de archotes e outros de escadilhas de ferro, apoderaram-se do sinistro, dominando o incontinente, como uma expedição mágica, sem uma palavra, sem hesitações e sem atropelos. A um só tempo viram-se fartas mangas d'água, chicoteando o fogo por todos os lados, enquanto, sem se saber como, homens mais ágeis que macacos escalavam os telhados abrasados por escadas que mal se distinguiam, e outros invadiam o coração vermelho do incêndio, a dardejar duchas em torno de si, rodando, saltando, piruteando, até estrangularem as chamas que se atiravam ferozes para cima deles, como dentro de um inferno.
ao passo que outros, cá de fora, imperturbáveis, com uma limpeza de máquina moderna, fuzilavam de água toda a estalagem, número por número, resolvidos a não deixar uma só telha enxuta. O povo aplaudia-os entusiasmado, já esquecido do desastre e só atenção para aquele duelo contra o incêndio, quando um bombeiro de cima do telhado conseguiu sufocar uma ninhada de labaredas que surgia defronte dele, rebentou cá debaixo uma roda de palmas e o herói voltou-se para a multidão, sorrindo e agradecendo. Algumas mulheres atiravam-lhe beijos, entre brados de ovação. Na leitura de hoje, Jerônimo decide abandonar Piedade e vai ter com Rita, decidido a fugir com ela. Ele conta que matou Firmo e os dois ficam juntos pela primeira vez. Naquela noite, Piedade não dormiu, pressentindo o abandono e o estado de desamparo em que ficaria. A mudança pela qual Jerônimo passa é enorme, porque significa que toda a ambição dele foi suplantada pelo desejo por Rita, a ponto de cometer um assassinato. Como a gente não tem acesso aos pensamentos da personagem, só ao que o narrador conta dele, não tem análise psicológica nas obras naturalistas, a mudança soa ainda mais brusca. Porque parece que Jerônimo era movido pela ambição, por um plano, assim como o de João Romão, de fazer dinheiro nessa terra, não importando o quanto tivesse que trabalhar. E de repente ele é seduzido pela dança da mulata, pelo aroma do café, pelo sabor da cachaça. E a ambição, que o fazia trabalhar tanto, some completamente. No episódio passado, eu falei que podia ser por culpa do Sol, que nesse romance assume personalidade de vilão. É justamente contra o Sol que Piedade se revolta quando entende que Jerônimo a abandonou. Ela conclui que o Sol é brasileiro e roubou Jerônimo para dar a Rita, para dar a uma brasileira. E Piedade se revolta contra a natureza brasileira, com calor e animais que colocam a vida em perigo, de uma forma que não acontecia em Portugal, e maldiz o dia em que aceitou vir para o Brasil. Ela entende que a mudança de Jerônimo é resultado do sol, do clima e da natureza brasileira, quer dizer, o meio influenciando no comportamento, bem de acordo com o que é postulado pelo naturalismo, e chama Rita para tirar satisfação, o que resulta na luta entre as duas mulheres. Essa luta se esparrama para uma briga generalizada entre os moradores do cortiço, divididos entre brasileiros e estrangeiros. O narrador reforça a aura de mau caráter do Sol. Quando os moradores do cortiço Cabeça de Gato chegam para vingar a morte de Firmo, o Sol vai embora, indiferente. Já causou a confusão que queria e agora se retira, como um vilão com a intenção de causar infelicidade no povo. O Sol saiu, mas o fogo cumpre papel na confusão do cortiço. Pela segunda vez, a personagem bruxa se aproveita da confusão de uma briga e ateia fogo. O narrador ressalta um traço de caráter dos moradores do cortiço, um certo respeito pelo adversário no que se refere a brigas justas. Assim, quando percebem o incêndio, os adversários voltam as costas para ir embora, porque não queriam ganhar a contenda ajudados pelo fogo. Diz que eles até ajudariam os inimigos se preciso fosse. E nenhum carapicu machuca os adversários pelas costas. Existe um limite ético à rivalidade, portanto. E o narrador encerra o capítulo 17 numa homenagem ao Corpo de Bombeiros, eficiente, sincronizado, silencioso, trabalhando com método.
O Cortiço foi publicado em 1890 e é possível que Azevedo tenha escrito esse fragmento sobre os bravos combatentes do fogo, influenciado pela criação recente do Corpo de Bombeiros no Rio de Janeiro, que foi um feito importante do final do Império no Brasil. O grupo foi criado em 1856. Exatamente em 1890, houve um episódio que deixou registrada a importância do Corpo de Bombeiros para a cidade do Rio de Janeiro. De acordo com Afonso Henrique Santana Bastos, no artigo Das Labaredas ao Rescaldo, abordagens históricas do Rio e do Corpo de Bombeiros, no final do século XIX, nesse ano aconteceu uma greve dos carroceiros da Intendência Municipal da capital federal, por conta de uma insatisfação com a administração municipal. Os carroceiros eram os responsáveis pela distribuição de roupas, alimentos e remédios nos órgãos públicos. Como não existia geladeira, os produtos perecíveis eram entregues diariamente e, portanto, o trabalho dos carroceiros era imprescindível. O intendente do município pensou nos bombeiros para suprir essa lacuna na administração pública durante a greve. E nessa ocasião, o trabalho dos bombeiros foi muito satisfatório. E outra atividade dos bombeiros que liga a corporação à história da cidade do Rio de Janeiro no século XIX era a irrigação das ruas da cidade para diminuir a poeira. Por hoje, fico por aqui. No próximo episódio, continua a leitura de O Cortiço, de Aloísio Azevedo. Fiquem bem e até lá!